Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a PC6, ao qual nós vamos falar um pouquinho sobre os grupos funcionais éter e éster. Os nomes são bem parecidos, mas a forma de identificação deles é completamente diferente. Então, em primeiro lugar, vamos ver os éter. Éter são compostos que possuem um oxigênio entre dois carbonos, ou seja, COC, COC. Isso é mais cientificamente conhecido como COC. Como que se dá nome aos éteres? Bom, o éter ele é um pouquinho diferente dos outros grupos. Primeiro, o éter ele é uma junção de dois hidrocarbonetos. Então, primeiro a gente vai ter um hidrocarboneto menor e um hidrocarboneto maior, certo? No hidrocarboneto menor, a gente vai colocar apenas o prefixo dele. Então, o prefixo mais oxi. Agora, já o hidrocarboneto maior, a gente vai dar o nome completo nele, no caso. Então, prefixo mais infixo e o sufixo dos hidrocarbonetos é O. Qual é um grande exemplo do éter? O chá de quebra-pedra. Ele foi utilizado como primeiro anestésico e, além disso, ele é extremamente essencial como essência na cocaína, que faz parte da formulação da Coca-Cola. Além disso, o chá de quebra-pedra, ele faz parte também, ele funciona atuando dentro da nossa parte renal. Então, toda a nossa parte do rim, a parte de esvazio de bexiga, todos eles podem ser potencializados através do chá de quebra-pedra. Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Aqui nós temos carbono, oxigênio, carbono. Portanto, é um éter. Como que se dá o nome? Primeiro grupo menor tem um carbono, met. Agora, mais oxi. Aqui, o grupo maior, eu tenho dois carbonos, et. Como é ligação simples, an. É hidrocarboneto, O. Metoxietano. A segunda forma aqui tem um carbono, é o grupo etil. Aqui a gente vai ver o grupo metil. Etil, 2 carbonos, metil, 1 carbono. E o éter. Então, o nome deste composto pode ser metoxietano ou etil-metil-éter. Etil, metil e o éter, que é devido a um oxigênio entre 2 carbonos. Segundo exemplo. Agora a gente tem 2 carbonos de um lado e 2 carbonos de outro. Portanto, nós vamos ter 2 carbonos et mais oxi, mais o grupo maior, et de novo, como é ligação simples, an é um hidrocarboneto, O, etoxietano. Ou eu não tenho um grupo etil, aqui um outro grupo etil, então eu tenho dietil éter, devido ao oxigênio entre os 2 carbonos. Próximo exemplo. Agora a gente vai ter aqui como exemplo o oxigênio entre os carbonos, então é um éter. Portanto, aqui a gente vai receber então o nome do grupo menor, etoxi. Aqui agora o grupo maior, 3 carbonos, prop, ligação simples, an. Como é hidrocarboneto, O, 1-etoxipropano. Agora eu vou deixar vários outros exemplos para vocês. Os mais comuns são metoxietano, metoximetano, metoxibenzeno, éter fenilmetílico. Esses são os mais comuns. Éter dimetílico também se utiliza muito, que é o mais padrãozinho de todos. Eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos, portanto, um carbono, met. Agora, como eu estou falando de 2 grupos metis, eu tenho dimetil, etílico. Então, aqui eu tenho um éter dimetílico. Ou pode ser também um carbono, met, metoxi, um carbono, ligação simples, an, terminação O, metoximetano. É a mesma coisa que éter dimetílico. Segundo grupo que nós vamos ver são os éster. Como é que eu identifico um éster? O éster ele possui o grupo acilato. Lembrem, o éter, nós temos um oxigênio entre 2 carbonos. Já no éster, nós temos um carbono ligado a 2 oxigênios. E sempre um oxigênio vai estar fazendo uma ligação dupla com este carbono, ok? O nome do éster, ele já segue um pouquinho mais o normal, mas vai começar com prefixo mais infixo, mais oato
mais o radical que vai estar incluso, ila. Então, vamos lá. Este primeiro exemplo aqui que nós temos. Qual composto, então? Quantos carbonos nós temos aqui? 3 carbonos. Então, estes 3 carbonos tem mais este principal, que faz parte da cadeia principal, professor. São 4 carbonos. 4 carbonos é but. Como é que eu falei para vocês? Oato. Como é ligação simples, butan. Butanoato de... Este aqui vai ser o nosso radical. Então, ele tem 2 carbonos. 2 carbonos, et. Mais o final ila, etila. Portanto, este composto é o butanoato de etila. Próximo composto, vamos lá. Vamos ver esse aqui. Eu coloquei vários para vocês terem as opções de poderem enxergar bastante isso. Vamos ver esse aqui. Este nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. But. Temos ligações simples, an. Mas este composto ele já é comumente conhecido como butirato. Ao invés de ele ser, como que eu poderia dar o nome dele? Butanoato, mas abreviou-se para butirato. Aqui eu tenho 2 carbonos, met, et, etila, butirato de etila. Próximo, vamos ver outro exemplo. Aqui neste composto eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, então eu tenho but. Ligações simples, an, butanoato. Aqui eu tenho 1 carbono, então é met, final ila, butanoato de metila. Mas ficou esse grupo metil aqui para cima no carbono 3. Então, 3-metil, butanoato de metila. Prestem atenção que a grande maioria dos ésteres são eles que nos dão um cheiro. O cheiro de morango, o cheiro de baunilha, que a gente normalmente conhece. O cheiro das frutas, alguns remédios e cosméticos também. Grande parte dos óleos vegetais que são utilizados hoje, principalmente na parte de terapias alternativas, também são ésteres. Os ésteres, eles são normalmente derivados de uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Por isso, normalmente, a nomenclatura dos ésteres segue a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Então, é normal que a gente tenha alguns nomes oficiais, que são os nomes utilizados na ciência, e os nomes populares. Então, vamos lá como exemplo. O metanoato ele é conhecido como formiato. O etanoato ele é conhecido como acetato. O propanoato ele é conhecido como propionato. O butanoato é conhecido como butirato. O pentanoato ele fica conhecido como valerato. E o fenilmetanoato ele é conhecido como benzoeto. Todas essas estruturas são comuns. A forma correta é dar nome desta forma que segue a nomenclatura que eu passei para vocês. Professor, então vamos lá. Éter, estruturas que representadas através de um oxigênio entre 2 carbonos. O nome deles, nome do grupo menor mais oxi mais o nome do grupo maior com terminação O. Éster são compostos que possuem um carbono ligado a 2 oxigênios, em que um dos oxigênios faz ligação dupla com este carbono. Seu nome é o prefixo, mais o infixo, mais o ato, mais o radical que está interligado, final, ila. Assim que nós conseguimos conjugar éter e éster.